Igreja, paz do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus por esta quinta-feira, por termos chegado à casa do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, a projeção está sendo feita, mas a gente recomenda que você abra a Bíblia para acompanhar, dá tempo todo mundo encontrar, para a gente ler juntos. Vamos dividir a leitura com a igreja. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Alguém me auxilia no microfone aqui, para ler com a igreja, para quem está em casa também conseguir escutar. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Vamos ler. Mateus 5 e o primeiro diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. 16 todos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando, aqueles que estão em casa, nos hospitais, talvez querendo estar aqui, mas está impossibilitado. Aprove a Deus que você está aqui. Deus lhe deu essa oportunidade de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Quantos poderiam estar aqui e não podem? Amém? Convidamos nosso querido irmão presbítero Samuel Borges
que fará esta oração, também pelo ofertório, aqueles que vão contribuir para a obra do Senhor. Já convido os irmãos que vão fazer a coleta chegarem até aqui. Logo após, Fabinho e Suerda estará louvando o nome do Senhor com muita alegria. Comissão de visitas está presente? Depois de Fabinho e Suerda, vocês têm a oportunidade, viu? Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Então vamos incluir nessa oração do irmão Mário, irmão Marconi Cruz, irmã Anitta e tantos outros aí, né? Também a minha esposa andou um pouco adoentada, ainda está se recuperando ali de uma torcicolo, né? Mas vamos orar ao Senhor naquela confiança de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E guarde isto: nunca na casa de Deus faça uma coisa como fosse uma rotina, um ato de rotina. Não faça isso. Vamos orar com confiança. Pai Celestial, é no nome de Jesus que falamos contigo. Damos-te graças, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de aqui chegarmos à tua casa. Viemos para te adorar, Senhor, e neste momento queremos colocar perante ti todos aqueles que hão de ofertar, dizimar, aqueles que não estão podendo fazê-lo, Senhor, para dar-lhes meios. Põe em nós, Senhor, a alegria, o prazer, a satisfação de dia após dia, enquanto estivermos aqui, investir em teu reino, na causa do Evangelho, de uma forma ou de outra. E esse é um momento em que teu nome é glorificado através das ofertas e dízimos que são assim recolhidos ao tesouro da tua casa. Meu Deus, meu Pai, lembramos-nos também neste momento, e esta é uma hora de interceder a Ti pelos nossos irmãos queridos, enfermos, Senhor, para que cheguem, Senhor, com socorro. Sim, meu Pai, Tu sabes os anos que tem levado irmão Mário, Roseline, ali, Senhor, se recuperando daquela enfermidade, Senhor. Dias melhores tem vivido, mas precisa, Senhor, de vez estar na Tua casa, voltar ao convívio do Teu povo. Senhor, pedimos também pela saúde do irmão Marconi Cruz, a quem visitamos recentemente com a gripe, um tanto forte, Senhor. Chega, Deus, ali na sua vida e restaura-o para a glória do Teu nome. Eu peço pela minha esposa, pela irmã Anitta, pelo nosso copastor também que tem andado enfermo. Senhor, distribui, Senhor, porque os Teus celeiros são fartos. Distribui nesta noite milagres, curas divinas, e o Teu nome seja glorificado, e nós nos alegraremos na Tua presença. Assim, meu Pai, nós oramos a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus. Maestro, me ajuda aí, Lá maior. Se joga nos braços de Deus nessa noite e vamos adorar Ele com alegria. Ele é grande, nosso Deus é grande, é dono de tudo. Aleluia. Salmo 124, versículo 1. Dele é a terra e sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Adore conosco em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua
vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Toca aí na orla das vestes dele, toca. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero ver só a igreja adorando a Deus nessa noite, só vocês já. Queremos o teu nome. Aleluia! Quando você engrandece, Deus faz o que você não pode fazer. Quando a igreja exalta, o Consolador faz o que ninguém consegue fazer. Não é, meu pastor? Seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Jesus está curando nessa noite, viu? Foi dito nessa noite aqui na oração. Todo mundo junto adorando a Deus, vamos, todo mundo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Receba um abraço na tua alma nessa noite pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. A comissão dos visitas sauda a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Entoarei
Louvado seja o nome de Jeová. Aproveite o momento, Ele está vivo. Jesus está vivo, irmãos. Aleluia, Ele ressuscitou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, quero justificar nesse instante a ausência do nosso pastor Aldo Dantas, ele que fez uma viagem, ele e muitos outros pastores do estado foram ali a São Paulo participar da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É a famosa CGADB que nós chamamos, onde assuntos discutidos da nossa igreja, da nossa denominação, Assembleia de Deus, está sendo discutido ali e é de suma importância que o seu servo ou os outros pastores também estejam ali para decidir coisas pertinentes à nossa denominação, Assembleia de Deus. Então, pastor Aldo está em São Paulo, mas eu tenho uma surpresa para vocês. Não é surpresa não, que vocês já sabem. O pastor Jesus está aqui. Amém? Ele está aqui para dar o que você está precisando neste momento. Queridos irmãos, também eu quero apresentar nosso querido irmão José Filho, pastor José Filho, ele que esteve ausente na nossa igreja por uns 15 dias mais ou menos, esteve enfermo, esteve acamado, mas nós oramos e pela infinita misericórdia de dizer, o pastor José Filho está aqui. Amém? Ainda está se recuperando, mas ele está conosco, está bem. Daqui mais tarde, antes de terminar o culto, vai ter oportunidade para ele expressar alguma coisa. Mas Jesus está aqui conosco. Tem mais alguém nos visitando? Muito bem, todos são candelarianos. E agora, nesse instante, vamos ouvir a palavra de Deus pelo seu servo, presbítero Bruno França, ele que foi determinado, escalado, para trazer uma palavra vinda do céu. Lembre-se, irmão, a palavra é do céu, para o meu e o seu coração. Estejamos de coração aberto, de mente aberta, para receber aquilo que Jesus tem para dar a você nesta noite. E eu tenho certeza que é coisa boa. Bruno, por favor, é com você. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu glorifico o nome do Senhor nosso Deus por todas as coisas que Ele é e também pelas coisas que Ele faz. Amém? Agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês neste momento em que o pastor, ele embora não esteja conosco, mas ele está orando para que todas as coisas contribuam para o bem da igreja do Senhor e do reino de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, estou feliz por ver nosso irmão pastor Zé Filho, recuperando-se, e os demais irmãos. Por gentileza, abram as suas Bíblias e vamos à palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 8. Podem ficar como estão, e eu vou ler a palavra juntamente com vocês. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, ou Rabone, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga comigo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Diga: não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Esta palavra me veio ao conhecimento assim que o irmão nos facultou a oportunidade de, pelo convite, estar aqui. Me veio essa expressão que por uma vez eu ouvi aqui agora, e também colaborou pelo hino que as irmãs acabaram de cantar. Quando o irmão Gideon leu aqui há pouco, ele falou sobre o reino de Deus. Então já confirmou o que eu tinha em mente. Depois o conjunto cantou aqui há pouco e também me veio à mente quando ele diz assim, que deveria sacrificar a carne, nem que tenha que sacrificar a carne. E tudo tem a ver com a palavra que nós temos aqui da parte de Deus esta noite. Por quê? As pessoas, de uma maneira geral, se formos perguntar a todas elas, certamente irão dizer para si mesmas que o maior desejo da vida delas é entrar no reino de Deus. Porque quando a gente tem esse anseio de entrar, seja pelas circunstâncias que nos leve a querer entrar, uns querem entrar através de Jesus, outros querem entrar de boa vontade como estão, não é? E boa vontade a gente não consegue entrar em canto nenhum, embora queiramos entrar. Assim também, toda e qualquer pessoa das religiões cristãs e pseudo-cristãs por aí afora querem entrar no reino de Deus. Mas não é somente querer entrar. Entrar no reino de Deus foi um anelo que Jesus viu no coração e nas palavras de Nicodemos, quando Nicodemos chegou à noite para falar com ele. Nicodemos, na virada do dia para a noite, chegou próximo de Jesus e começou a conversar acerca de algumas coisas. Nicodemos, por ser fariseu e mestre entre eles, Nicodemos também por ser estudioso das Escrituras, e especialmente do Torá, que é o livro Pentateuco, os livros dos judeus, em que eles analisam minuciosamente o que devem ou o que não devem fazer. Nicodemos, que era professor de professores, porque era mestre entre os mestres fariseus, foi ter com Jesus à noite porque ele não sentia na sua alma ainda a certeza sobre se havia ou não entrado neste reino, ou então ter a aprovação de Deus sobre todos os atos que ele vinha fazendo ou fazia ou fez em sua vida. Ele foi ao encontro de Jesus. Quando chegou ao encontro de Jesus, Jesus fê-lo ouvir essas duas expressões. Primeiro, de que ele deveria ver o reino de Deus. Segundo, que ele deveria entrar no reino de Deus. Mas para ver ou entrar, Jesus não deixou barato, dizendo assim a ele, que necessário se fazia ele nascer de novo. Ninguém jamais entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Tem que nascer de novo. E ele disse, tem que nascer da palavra, porque a água representa a palavra na Bíblia. E nascer do Espírito, e se você for ver, é por uma ação do Espírito Santo de Deus. Somente ele pode convencer o homem do pecado,
para que assim possa entrar no reino de Deus. Do pecado, em especial. É o grande impedimento das pessoas para ter acesso ao reino de Deus, é o pecado. Pecado este que muitas pessoas e pregadores nos dias de hoje não estão falando sobre eles, para que assim nós possamos nos abstermos de pecar. Pecado que deveria ser massacrado nos púlpitos das igrejas, falando, podemos até falar mal do pecado, não podemos falar mal do pecador, mas do pecado, para mencionar as pessoas, as práticas que muitas vezes se fazem por aí afora, e nós achamos que é comum, natural, e neste mundo que nós estamos vivendo, parece que naturalizou tudo. Tudo é normal, tudo não tem nada a ver, tudo é muito comum, e precisamos respeitar os direitos das pessoas de fazerem o que querem, mas não é assim para aqueles que querem entrar, ou viver, ou ser um cidadão dos céus. Quantos compreenderam até agora essa palavra e podem glorificar o nome de Jesus? Muito bem, Jesus disse que ele precisaria nascer de novo, segundo o apóstolo Paulo disse, porque quando nós nascemos de novo, as coisas velhas se passam, ficam para trás, e tudo se faz novo. É uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo pensar, é uma nova alma regenerada pelo sangue do Cordeiro de Deus. É alguém que foi regenerado, já não pensa mais nas coisas da terra e nas dificuldades que passa, mas passa agora a ter a mente de Cristo, as coisas de Deus, as coisas de Cristo, pensa nas coisas do céu, no sucesso que vai ter, entrando no reino de Deus, sendo auxiliados, assessorado pelos anjos que andam ao seu redor, procurando lhe servir acerca das coisas de Deus, dos dons espirituais que do céu desce ao encontro dos salvos. Glória ao nome de Jesus. Jesus, ele disse isso a Nicodemos, porque disse a Nicodemos, não é somente conhecer as Escrituras, mas também nascer de novo, não é somente participar de uma religião, pela qual muitas pessoas ainda estão passando, não é somente estar na igreja, Assembleia de Deus, por exemplo, e estar religiosamente vindo aos cultos, andando, passeando, indo, voltando, sentando nos bancos, se ajoelhando e achando que nasceu de novo, quando as velhas práticas ainda o persegue a sua mente, persegue a sua vida, e persegue o seu fazer e o seu deixar de fazer. As coisas lhe perseguem e ainda não conseguem se livrar. Lembro aos irmãos que nós somos espírito, alma e corpo, e a nossa natureza espiritual só pode estar liberta se o Espírito do Senhor agir em nossas vidas. O grande anseio de Jesus foi formar discípulos e dizer para eles, ao final da sua trajetória, de que eles haveriam de receber o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não haveria de receber, mas os salvos nascidos de novo haviam de receber. E quando este Espírito do Senhor, que Jesus preparou todos os discípulos que haveriam de receber, e não somente aqueles, mas a Bíblia diz, a todos quanto o receberem, a todos quanto o receberem. Então, o que vem ser o reino de Deus? Eu tentei pontilhar algumas coisas para não esquecer, porque a pessoa vai ficando velho e a mente vai esquecendo. O reino de Deus, segundo a Bíblia, não é comida e nem, ou seja, não são coisas materiais, não está pautado, o reino de Deus não está pautado em coisas materiais, como comida e bebida. Jesus tirou logo isso de frente, para não dar privilégio a alguns que se vangloriam, dizendo que o reino de Deus está nele, e ele está no reino, pelo bem ou pelas coisas que têm ou conseguiram neste mundo, porque vai ficar tudo aí. O maior bem que nós haveremos de levar conosco enquanto na terra estivermos é a certeza da salvação. Esta certeza nos dá a plena convicção de que nós estamos no reino de Deus, porque se assim nós estivermos convictos, nós também nos tornaremos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora,
Jesus disse quando chegou aqui entre nós: partamos para o que ele disse e afirmou entre os discípulos. Ele disse: o reino de Deus há chegado a vós. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo é chegado, dizia Jesus, o reino de Deus está entre vós, arrependei-vos e crede no Evangelho. Filipe, no capítulo 14 de João, perguntou a Jesus e lhe indagou dizendo assim: Senhor, mostra-nos o Pai, eu quero ver o Pai. Porque já havia alguns meses e anos que Filipe estava junto com Jesus, mas parece que ele não conseguia compreender ainda as coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus quando falou das parábolas escritas em Lucas. No Evangelho de Lucas tem muitas coisas, quando ele fala: o reino de Deus é semelhante a isto, o reino de Deus é semelhante a aquilo, e começa a tentar ilustrar, para tentar fazer os discípulos compreenderem o que viria a ser o reino de Deus. Mas Filipe chegou para Jesus e disse: mostra-nos o Pai. Jesus olhou para ele e disse: olha aqui, olha para mim, o Pai está em mim. Quando você me vê, você vê o Pai, Filipe. Em outras palavras, será que você está vendo o Pai em mim? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós somos um. Eu e Ele somos um. E tu dizes: mostra-nos o Pai. É como, será que você está cego, que não está vendo, que é necessário você ouvir aquilo que eu estou lhe dizendo? Porque as palavras que eu te digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem fala por mim, digo eu. Você não viu as obras que nós acabamos de fazer? Será que o cego que andou, o coxo que andou, o cego que viu, o mudo que falou, a mulher do fluxo de sangue, os milagres que aconteceram, isso são obras do reino e obras do Pai, porque eu não faço de mim mesmo, mas o Pai me enviou a fazer estas obras, Filipe. Jesus deu um batido nele, bem santo, bem redondo, para que ele compreendesse de uma vez por todas que o reino de Deus ha chegado com ele naquele lugar. Chegou Jesus, chegou o reino. Chegou Jesus, chegou o reino. O maior representante do reino é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do reino na glória de Jesus, na obra que ele fez e nas palavras que ele disse. Trouxe-nos o reino por completo, e entre nós ele habitou com a sua glória. Quando chegou com Maria, por ocasião da ressurreição de Lázaro, todos estavam chorando lá no capítulo de número 11, se eu não me engano, de João, e estamos todos chorando. E Jesus começa a dizer: ora, a ressurreição, ele vai ressuscitar, ele está dormindo, alguma coisa vai se manifestar nele, a ressurreição. Ah, Senhor, claro que vai se manifestar a ressurreição, no último dia isto vai acontecer. Ah, como é difícil a gente crer em Jesus. Jesus chegou para ela e disse: Maria, se tu creres, somente se tu creres, não é eu não, se tu creres, tu vai ver o trabalhar de Deus na tua vida, tu verás a glória de Deus, se tu creres. Então, o que é o reino e a sua glória? Onde está este reino? O reino de Deus está onde Deus se faz estar. O reino de Deus se faz onde Deus se faz notar. O apóstolo Jesus disse, abra comigo por gentileza o capítulo de número 14,
Quando ele fala, olha, eu vou para o Pai. Depois que ele deu aquele batido em Filipe, ele disse, eu vou para o Pai, vamos deixar de conversa fiada. Eu não tenho muita coisa, não tenho tempo a perder, eu tenho coisas especiais para dizer a vocês. Eu vou para o Pai, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. O Consolador vai estar com vocês. Este Paráclito, que é dito semelhante a mim, Deus como eu sou, Ele vai estar com vocês. Ele vai estar com vocês. Respeitem Ele, estejam com eles, deem lugar a eles, sejam guiados por Ele, porque há quem não respeite o Espírito Santo, há quem não o considere mais. Tem pessoas por aí que dizem que a promessa é passada, fala línguas na igreja e depois chega por aí desrespeitando o próprio Deus em si mesmo, como se Ele desconsiderasse. Você não é mais daquilo do que Deus o fez ser, você é aquilo que Deus quer que você seja, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Vamos caminhar, capítulo 16, versículo 13 e 14, João capítulo 16, 13 e 14. Capítulo 16, 13 e 14. Quem por favor encontrar, leia nesse microfone para que nós possamos dar andamento aqui aos versículos, por favor. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 16, 13 e 14. Percebam o trabalhar do Espírito Santo de Deus aqui agora. Glória a Deus. Olha aqui, microfone. Mas, olha aqui. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ele tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Muito bem. Ele vai vir. O Espírito do Senhor, Ele virá. Jesus fala a verdade, sim ou não? Ele fala a verdade, Ele é a verdade. Ele fala a verdade, Ele é a verdade. Ele disse, Ele virá. Quantos aqui receberam a promessa que Jesus fez? Meu Deus do céu, eu também recebi. Vocês receberam a promessa de Jesus? Glória a Deus. Ele vos guiará. Quem vai guiar? O Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará. Ele vai guiar-nos na verdade. Então, para isso, nós precisamos ser templo e morada do Espírito Santo. Se eu não sou templo e morada do Espírito, eu não tenho condições de ser guiado por Ele. Não é somente ler a promessa da Bíblia, é se apropriar da promessa que a Bíblia faz. Porque alguém que diga, pastor João Filho, Zé Filho, que eu sou templo do Espírito Santo, logo eu confessando isso, está ótimo. Não. O Espírito do Senhor, Ele não se obriga a fazer o que você quer. Você ou é templo do Espírito, ou você não é templo do Espírito Santo. Porque o templo do Espírito Santo reflete tudo que o Espírito Santo é. Não tem como você ser templo do Espírito Santo e a glória do Espírito não está na sua vida. Porque a Bíblia disse, acabou de dizer, Ele vos guiará em toda a verdade, também Ele me glorificará em você. Capítulo de número 6, versículo 19, diz algo também muito especial para nós. O apóstolo Paulo vem falando à igreja de Corinto, que manifestava até dons espirituais, mas só que como tinha influência grega,
Também havia uma facilidade muito grande de uma hora estar na igreja, outra hora não estar na igreja, uma hora está manifestando a glória de Deus, outra hora não está manifestando. Havia uma confusão terrível, eles não sabiam discernir coisa com coisa. E então o apóstolo Paulo chegou para ele e disse: olha, vocês têm que saber de uma coisa que eu vou lhe dizer agora. E o que é que diz a palavra de Deus? No capítulo 6, versículo 19. O que é que diz? Hein? Leiam aqui, por favor. Aqui tem um microfone, e eu gostaria da cooperação de alguém. Glória ao nome de Jesus. O que diz? Glória a Deus. 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? O que é santuário do Espírito Santo? Segundo a Bíblia, que habita em vós. É o nosso corpo. É santuário do Espírito? Então, o meu corpo é santuário. O teu corpo é santuário do Espírito Santo. A palavra de Paulo é exortativa. Ou você não sabe? Aí você, eu sei. Você sabe que o seu corpo... Então, aquilo que Deus me fez ser, aquilo que Deus me fez ser, não é nada mais, nada menos do que a palavra afirma. É por isso que eu tenho que ter, Gideão, consciência espiritual. Eu tenho que estar consciente daquilo que eu sou, não porque quero ser, é porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário disse: você vai ser templo e morada do meu Espírito se você nascer de novo. Você vai ver a glória do reino, você vai entrar no reino, você vai desfrutar do reino, mas precisa você conscientizar-se pelo Espírito Santo de que você é templo e morada. Continue, por favor. Que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Eu não sou de mim mesmo. Por que eu não sou de mim mesmo? Porque eu fui comprado, diz a Bíblia, pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado por um alto preço. Uma vez comprado no mercado dos pecadores, uma vez comprado onde o diabo estava rifando a minha vida, uma vez eu estava lá como escravo, algema nos pés, algema nas mãos, não tinha vontade própria, era cavalo de Satanás. Quando Jesus chegou com o seu sangue, não teve questionamento, não foi ouro, não foi prata, foi o precioso sangue do Cordeiro de Deus, que me lavou e me tirou do poder do pecado. Glória ao nome de Jesus. Consciência. Lucas capítulo 17 diz o seguinte, versículo de número 20: tendo sido interrogado pelos fariseus, Jesus sobre o que viria a ser o reino de Deus, então ele respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível. O reino de Deus não vem de forma visível. Então, como vem então o reino de Deus se não vem de forma visível? Aleluia, olha como é. Ele vem através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Porque onde Deus se faz notar através de mim, o Cristo é glorificado. Nós acabamos de dizer, Ele me glorifica aonde? No templo e morada do Espírito Santo. Eu vou na padaria comprar pão. Quando eu compro o pão e pago o pão, as pessoas vão ser, Jesus vai ser glorificado naquilo que eu estou fazendo. Quando eu compro e pago, quando eu contrato e cumpro o contrato, quando eu ando no meio da rua com dignidade de um servo de Deus, as pessoas vão glorificar a Deus e vão dizer: aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem um homem de Deus, aqui tem um presbítero da igreja Assembleia de Deus, aqui tem um diácono, aqui tem um pastor que é digno de confiança. Pode vender a ele, pode contratar com ele, pode fazer as coisas com ele. Este homem é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Por quê? Porque ele tem consciência de que é templo e morada do Espírito Santo e que ele é uma pessoa que foi resgatada por Deus.
Todo mundo confia. Eu faço essas provas às vezes por aí afora. Eu faço essas provas. Eu quero, quando comprar material de construção, eu ligo ali para um certo material de construção aqui na Integração, não vou dizer o nome, né? Para não divulgar a marca. Mas eu compro várias vezes e passei a comprar agora por telefone. Quando eu ligo, chama aí seu fulano de tal. Aí, seu fulano, manda para mim isso, aquilo outro. Aí, quem é? Bruno França. Eu não digo que eu sou crente, não. Eu digo o meu nome, Bruno França. Ah, Bruno. Manda para Bruno ali. Aí, manda para mim. Que manda as coisas para mim. Aí, deixa lá. Aí, às vezes, eu não ando pagar no mesmo dia ou não pagar no outro dia. Mas, às vezes, uma semana para pagar. De propósito. Eu levo uma semana, só para saber se ele confia ainda em mim. Uma semana. Aí a filha dele, que é meio apressadinha, mandou cobrar lá um mototáxi. Eu digo, pode voltar, que eu não quero ninguém cobrando na minha porta não, que o dono lá sabe quem sou eu. O dono lá sabe quem sou eu, pode voltar. Aí a filha passou vergonha. E quando chega lá, o pai dela diz assim, por que você mandou cobrar ele? Ele paga as coisas dele. Sabe o que é isso? É você ter o bom nome. A Bíblia que é melhor ter o bom nome do que crédito por aí afora, do que o cartão de crédito. Quando você tem um bom nome, todo mundo respeita o seu nome. Tem pessoas por aí dizendo, eu sou crente. Aí do outro lado do balcão a outra pessoa diz assim, eu devo nada a crente. Porque estão igualando todo e qualquer caloteiro, gente ruim, por aí afora, fazendo maldade, coisa ruim. Estão dizendo que é crente para se esconder atrás da fachada da religiosidade. Você tem um nome, você tem uma moral, você tem uma dignidade própria, e Deus exalta individualmente cada um de nós, naquilo que nós somos e fazemos por aí afora. Eu vou vender a você, não é porque você é crente, diz logo assim, é porque você é um homem de respeito e dignidade, um homem em quem se deve confiar, um homem que tem um bom nome. Não se pode pegar no braço dele e dizer, você me deve ou você não me deve, porque a Bíblia diz que o reino de Deus se faz visível através das obras que você executa e você faz. Então o reino de Deus se faz notar naquilo em que o Espírito do Senhor manifesta na sua vida. Na sua vida. Agora, o reino de Deus também, ele tem e é cercado de princípios próprios, essencialidade espiritual. Ele é invisível e também é espiritual, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, logo é espiritual. Ele se manifesta espiritualmente. Ora, quando Jesus me torna templo do Espírito, e eu assim me comporto como sendo, dentro de uma consciência espiritual que eu tenho, pelo novo nascimento, manifesta-se necessariamente pela presença do Espírito, o fruto do Espírito, sim ou não? O fruto é do Espírito? De quem? O fruto é meu? O fruto é do Espírito? É do Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? Hein? Em mim, diga em mim. É responsabilidade individual. O Espírito Santo está em mim. Então, quando Ele quer manifestar o fruto do Espírito, Ele manifesta. Há dons espirituais, que é do Espírito Santo. Os dons do Espírito, os dons do Espírito Santo. O dom é do Espírito Santo, não é meu. É do Espírito Santo. Quando Ele quer manifestar os dons do Espírito da forma e modo como Ele quer, Ele encontra o templo que é dele e manifesta. Eu vi um ciclo de oração aqui essa semana e vi gente manifestar dons espiritual, vi línguas estranhas, vi profecia sendo ministrada aqui, vi interpretação de língua, vi cânticos espirituais, coisas que muitas vezes a gente vê em ciclo de oração.
Eu vi aqui, vi salvação. Na hora aqui, ao vivo e a cores, vi Deus operar, porque o Espírito Santo estava movendo as águas e as pessoas estavam dando lugar. Manifestação da glória de Deus. Embora invisível o reino, embora espiritual o reino, mas era uma manifestação de Deus através do templo do Espírito Santo. Um outro princípio que nós podemos ver rapidamente aqui é o princípio da santidade, porque o Espírito é santo. Ora, é impossível que o Espírito Santo esteja em mim e não transmita para mim aquilo que essencialmente ele tem, que é de sobra: santidade. Então não adianta você dizer que, não, eu sou templo do Espírito Santo, mas eu não sou santo. É uma incoerência, não é verdade isso? Como é que ele é santo, está em mim, e ele não pode transmitir para mim a santidade? Eu não quero esse tipo de espírito, não. Eu posso ter incorporado outro espírito, mas onde o Espírito Santo está, ele transmite a mim a sua santidade. Ele transmite, porque uma das funções dele é transmitir, é santificar, é preparar a igreja. Glória ao nome de Jesus para o grande dia do arrebatamento. No capítulo 1, no capítulo 6 ainda, de 1 Coríntios, versículo 9, eu vou te dizer o seguinte, na linguagem que eu tenho aqui, no capítulo 6 e o versículo 9. Você pode abrir a sua Bíblia também e observar comigo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu estou falando sobre o reino de Deus. Os pervertidos não vão herdar. Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros. Tem pessoas que têm uma facilidade, agora estão falando sobre pecados, que impede a pessoa de ver ou entrar no reino de Deus, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Olha aqui, há muito em moda hoje, as pessoas por aí afora dizem que o Brasil está virando uma bagunça, está virando uma coisa assim terrível. Por onde você passa, você consegue observar a forma e modo do povo agir. Eu não falo agudamente contra essas pessoas, mas estou dizendo que a Bíblia não aprova, nem Deus aprova, porque abominável é, desde antigamente, no Velho Testamento, no capítulo 18, as práticas sexuais que Deus não consente com elas. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, amém? Amém? E o que passa disso, Deus não concorda. É muito fácil hoje a pessoa ir dormir homem e acordar mulher, ou se sentir mulher ao amanhecer. A pessoa vai dormir mulher e acorda homem. Por quê? Não é verdade? Então há uma crise enorme. Há quem diga que no Rio Grande do Norte, especialmente em Natal, existe uma projeção mais ou menos de 20 homens para cada mulher. E desses 20, pelo menos metade disso está se homossexualizando. Outros 5 são passivos, ou seja, estão consentindo de que é natural, ou então aceita com maior podemos assim, passividade isto, como se fosse algo que a Bíblia deveria se contextualizar, e dentro de uma agenda progressista, as pessoas e os crentes deveriam aceitar esse tipo de coisa, e a Bíblia está se tornando algo obsoleto, sem nenhum tipo de efeito, e que deveria se atualizar nos
tempos mais contemporâneos, e a Bíblia diria ser algo assim, que poderia se adequar aos tempos sociais e modernos que estamos vivendo. Elementos como estes estão se introduzindo no meio de nós, trazendo as pregações com um nível de baixo conteúdo santificador, onde Deus manda separar ou abominar determinadas práticas, sejam como for. Às vezes até mesmo está dentro da nossa casa, da nossa família, é nosso irmão, é nosso filho, é alguém. Mas se a Bíblia condena, quem sou eu para provar esse tipo de coisa? Mas a Bíblia diz, aquele que amar mais pai, mãe, filho ou qualquer outra pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Eles conhecem, eu estava pregando aqui, eu pelo menos trouxe uma palavra aqui outro dia, bem rápida. A irmã que estava sentada no banco ali, ela disse que pegou a palavra, levou consigo, e no outro dia Deus usou ela para falar com uma pessoa que era homossexual. Ele chorou copiosamente, era uma pessoa, um cabeleireiro lá, copiosamente, e depois disse que não tinha como voltar atrás, porque ele tinha tomado uma decisão para ser desse tipo de gente que estava com essa opção na vida. Imagine você, confessa a verdade, mas não aceita a verdade. Então a Bíblia diz que não se engane, não vai entrar no reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus, a menos que se converta e aceite Jesus como Salvador. Assim foram alguns de vocês, diz aqui a palavra, mas vocês foram, diz a Bíblia, lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quantos estão compreendendo a palavra e podem dizer amém? É isso que a Bíblia diz. Nós queremos entrar no reino, mas não queremos aceitar as normas do reino, que se reveste de normas objetivas, quando claramente expõe e diz imperativamente o que não pode e o que pode para ser cidadão. Ou então de formas morais, que dentro de uma subjetividade dos princípios que fundamentam a fé, dizem para nós que Deus não concorda, e quando Deus não concorda, eu fico chateado e fazendo biquinho para Deus. Não, senhores, eu tenho que dizer para quem quer que queira ouvir, Deus não concorda com isso. Não, mamãe, mas Deus não concorda. Não, mas Deus não concorda, filho. São princípios que norteiam o caráter do meu Deus. Norteia, Deus é isto, Deus é santo. Deus não se deixa levar pelas minhas argumentações. Eu o amo, mas não posso ser contrário à minha fé e ao meu Deus. Você percebe como é sério? Enfrentar o pecado, que muitas vezes tão de perto nos rodeia, como diz a Bíblia, e que às vezes a gente fica olhando e observando. Eu tenho o costume de dizer lá em casa, quem vê esse meu sorriso fácil, e essas minhas brincadeiras com vocês aqui em casa, e até às vezes com outros, não sabe o quanto eu sou radical em querer obedecer ao meu Deus. E eu digo, não se engane, lá em casa, eu digo assim, não se engane. E a pessoa fica olhando com o olhão assim para mim, pai, não é fácil não. Do jeito que ele vai de 0 a 100 num piscar de olhos. Basta que vejamos alguma coisa que de repente Deus não está, nós não estamos coerentes com aquilo que professamos como fé. Porque mais do que
fazer a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E a Bíblia diz: venha a nós o teu. O que é que diz a oração? Venha a nós o teu e seja feito aqui, na minha vida, a tua vontade. Amém? Quantos vão sair mais edificados aqui esta noite desse lugar? Por hora é só. Que Deus abençoe os irmãos e continue nos abençoando em tudo, porque os tempos estão difíceis, mas diga comigo: a vitória é minha, é da minha casa, pelo sangue de Jesus. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Amém? Pastor José Filho, uma palavra. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por este culto maravilhoso, abençoado pela palavra que ouvimos através do nosso irmão Bruno. Glória a Jesus. Diante da viagem do nosso pastor, e ele já tinha falado comigo há muitos dias atrás, para nós trazermos a palavra hoje aqui, mas questão de saúde, estamos ainda nos recuperando. Ele então designou o presbítero Bruno França para nos trazer a palavra. Glória a Jesus. E damos graças a Deus por isto, pois Deus falou conosco nesta noite. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero somente agradecer aos irmãos que oraram por nós. Ontem completou 15 dias, que eu estava ausente aqui dos trabalhos, e já estava sentindo muito a falta dos irmãos, dessa comunhão, de estar aqui adorando a Deus junto com vocês. Mas a gripe nos pegou assim bem forte, uma imunidade baixa, e ver essa influenza aí que está vindo com uns sintomas bem persistentes. Eu estou melhor, graças a Deus, estou bem. Falei com o doutor Diógenes, ele disse que não tem mais risco de contágio, mas estamos ainda tomando certos cuidados. Porém, ainda tem um sintoma de tosse, alguma coisa assim que nos impede assim de exercer plenamente as atividades. Mas eu louvo a Deus por tudo, dou graças a Deus por tudo, e agradeço aos irmãos pelas orações, pelas vossas intercessões. Recebi muitas mensagens de irmãos que mandaram mensagem, perguntando como estávamos, etc. E graças a Deus, agradeço a todos. Então, meus irmãos, nós já estamos perto do final deste culto. Quero apenas relembrar os irmãos que amanhã está na agenda a nossa visita lá no Templo Central, culto geral de doutrina, O pastor viajou, não houve assim uma mobilização nesse sentido, mas eu quero convidar os irmãos que puderem ir, os obreiros aqui que puderem, não vai ter um ônibus, uma condução, mas quem puder ir propriamente, seu próprio veículo, etc., dar carona a alguém, para a gente ter uma representação lá, Então, eu também vou fazer um esforço para chegar até ali, participar daquele grande culto de doutrina. E no domingo teremos a Escola Bíblica Dominical, à noite culto evangelístico. Eu vou tratar com o irmão Natanael a respeito, convidar alguém para trazer uma palavra, e vai ser uma bênção, glória a Jesus. E os demais trabalhos, círculo de oração, crianças, mocidade, programação da igreja normal. Então, meus irmãos, vamos ficar de pé,
e vamos já orar, agradecendo a Deus, pedindo a sua bênção pelo nosso retorno aos nossos lares. Quantos precisam de oração? Oremos. Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, por essa grande, maravilhosa oportunidade em que aqui, Senhor, nos reunimos para te adorar, para te louvar e para receber o ensino da tua palavra, Senhor. Especialmente nesses dias tão difíceis, Senhor, em que os valores têm sido totalmente pervertidos por essa sociedade. Mas a tua palavra diz que devemos nos salvar desta geração perversa. E aqui, meu Pai, queremos, Senhor, te agradecer, meu Deus, por tudo e pedir a tua bênção, Senhor, nos leve em paz aos nossos lares, abençoa os trabalhos que foram anunciados, todas as atividades da tua casa, Senhor, sejam sempre realizadas na direção do teu Santo Espírito. Apresentamos a ti o nosso pastor, que está naquela grande convenção, Assembleia Geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus, não somente ele, como todos os obreiros ali presentes, Senhor, que todas as decisões sejam tomadas sob a orientação do teu Espírito Santo. E assim, meu Deus, nos leve em paz, nos dá a noite de paz na tua presença, pois nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber, meus irmãos, a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as benditas consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.